tofu que é sem graça é você que não coloca tempero nele. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e se você não me conhece, você, carnívoro invicto que entrou nesse vídeo, calma, não sai desse vídeo ainda, porque eu não sou vegetariana, não sou vegana, mas eu sou defensora dos alimentos incompreendidos e o tofu é um deles. Esse canal se dedica a trazer os sabores do mundo para sua casa e te ajudar a se alimentar de forma mais saudável, conhecendo novos ingredientes, novos temperos, novos sabores. Então, eu resolvi trazer uma receita diferente de tofu, para provar que tofu pode sim ter muito sabor. Eu descobri essa receita, ou melhor, esse jeito de fazer tofu, há pouco tempo, e é uma receita inspirada numa receita jamaicana. Ela é conhecida como tofu caribenho ou também como tofu jerk. Jerk é o nome de um molho ou de uma marinada, geralmente usada para carnes, mas que hoje em dia também se popularizou com tofu, típica da Jamaica. É uma marinada bem temperada, cheia de temperos diferentes, picante, porque tem uma pimenta específica encontrada na Jamaica, mas também diz respeito à técnica de cocção. Na verdade, é uma técnica de cocção que basicamente é envolver uma carne, que pode ser frango, que é o mais popular, mas também pode ser porco ou até tofu, nessa marinada bem apimentada e depois cozinhar essa carne. Acredita-se que essa técnica de cocção, assim como os temperos usados nessa marinada, se originou em uma tribo indígena nativa da Jamaica chamada de taínos. Quando os espanhóis invadiram a Jamaica, eles levaram consigo também mão de obra escrava africana. Quando esses escravos finalmente foram libertos, eles acabaram mergindo com a população remanescente dessa tribo, dando origem a uma nova tribo conhecida como Maroons. Basicamente, eles aprenderam essa técnica de cocção, começaram a usar também e ajudaram a espalhar para o resto do mundo. E esse molho jerk, ou essa marinada, é muito gostosa, muito fácil de fazer e você pode adaptar para fazer um tofu, um frango, uma carne de porco, o que você quiser. Então, é muito versátil. E hoje eu quis fazer essa versão com tofu para mostrar que sim, tofu pode ter muito sabor, você só precisa colocar bastante tempero nele. Ele é uma tela em branco esperando para absorver todos os sabores que você colocar. Então se você quer aprender a fazer esse tofu caribenho, inspirado nesse molho jamaicano, que é super versátil, você pode usar em outras carnes, em outras preparações, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Vamos começar falando sobre o tofu. O tofu que eu mais gosto de usar no meu dia a dia é o tofu defumado, porque ele por si só já tem mais sabor. Mas hoje eu não queria trazer o tofu defumado, porque eu não queria que as pessoas ficassem falando mas assim é fácil deixar o tofu com sabor, porque o tofu defumado ele já tem mais sabor. Então eu trouxe aqui o tofu branco. E esse tofu branco, ele é extra firme, ou seja, ele não tem muita água, então eu nem vou drenar. Confesso que eu não sou uma pessoa de drenar tofu. Em geral, eu já compro o tofu ou firme ou extra firme, e eu uso assim mesmo, não acho que tem necessidade de drenar. Eu recomendo para essa receita que você compre o tofu firme ou extra firme, que é para a gente conseguir fazer as fatias que depois vão ser grelhadas na frigideira. Porque o tofu macio, ele é mais legal quando você quer usar ou em alguma receita para fazer molho, ou quando você quer, por exemplo, fazer na frigideira, mas como se fosse assim, imitando um ovo mexido, uma coisa mais de mexidão. Então, para esse tipo de receita, eu gosto mais do firme e do extra firme, que eu acho que dá aquele efeito melhor de ficar mais crocante, com aquela aparência mais de filezinho. E agora vamos falar do famoso molho jerk jamaicano. E eu vou começar falando uma coisa, que se você é inscrito aqui no canal, você deve estar cansado de ouvir. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve agora e deixa um like nesse vídeo. Mas se você já é inscrito aqui no canal e segue o canal há um tempo, você sabe que tem várias receitas que eu falo. Não existe uma receita certa ou errada, não existe quantidade certa ou errada de tal ingrediente nessa receita, porque muitas dessas receitas surgiram de uma forma muito empírica para aproveitar os ingredientes que eles tinham ali disponíveis. Às vezes são ingredientes que hoje em dia a gente nem tem mais tão fácil acesso assim. Dependendo da origem da receita, às vezes tem um ingrediente que não é tão acessível em um lugar e a receita acabou sendo adaptada. E é o caso desse molho. Eu falei que essa técnica de cocção e essa ideia da marinada surgiu lá na tribo dos ameríndios com os ingredientes que eles tinham na época. Depois teve aquela fusão também quando os espanhóis trouxeram os escravos para a Jamaica. Então é um molho que não tem
uma quantidade certa, nem ingredientes certos. Sempre que eu trago uma receita aqui para o canal, mesmo quando é uma receita que eu já estou acostumada a fazer, eu sempre busco a origem da receita e busco pesquisar referências de como fazer aquela receita, dos ingredientes principais, e tento buscar fontes confiáveis. E o que eu trago aqui acaba sendo uma fusão dessas referências para que a gente consiga manter as características originais do prato, respeitar a origem desse prato, mas adaptar para usar os ingredientes que a gente tem à mão, os ingredientes que são mais disponíveis e mais acessíveis. E eu sempre gosto de falar das substituições. Não tem nada de errado em a gente adaptar uma receita para o nosso gosto, para os ingredientes que são mais acessíveis ou para aproveitar o que a gente já tem em casa. Mas falando desse molho propriamente dito, um dos ingredientes principais é essa pimentinha aqui chamada de Scotch Bonnet, ou boina escocesa, justamente pela aparência meio enrugadinha dela, que lembra uma boina. E essa pimenta é muito cultivada em ilhas do Caribe, mas também em outros países da América Latina e também encontrada em alguns países da África. Ela acaba sendo muitas vezes confundida com a pimenta habanero, que é uma outra pimenta bem famosa também, só que ela é um pouco mais doce do que a pimenta habanero. Se você não encontrar essa pimenta, você pode substituir por qualquer outra pimenta. Eu já vi umas receitas brasileiras de molho jerk que eram usando pimenta malagueta. Você pode usar uma pimenta mais doce ou mais picante de acordo com o seu gosto. Outra característica desse molho é a presença de pimenta. E aí aqui eu já estou fazendo uma adaptação, que essa é a pimenta preta. Na verdade, a pimenta mais comum seria a pimenta da Jamaica, mas eu não encontrei, estou usando a pimenta preta que eu já tinha aqui em casa. E geralmente vai também uma mistura de temperos que leva cravo, anis estrelado, canela e erva doce. Aqui eu estou usando uma colher de sopa de pimenta, eu vou usar em grãos, a gente vai colocar tudo no processador. Uma canela em pau, um anis estrelado, peguei uns 5 cravinhos e um pouquinho só de erva doce, tem bem pouquinho, porque eu particularmente acho a erva doce bem marcante. E dependendo de como ela está presente ali, às vezes não me agrada muito o sabor. Por isso que eu coloquei uma quantidade um pouco menor. E geralmente vai também noz moscada, que eu vou ralar ali. E eu coloquei folha de louro, que algumas receitas colocam, outras não. Eu acho que dá um sabor especial, então eu vou bater junto. E junto com isso, a gente vai colocar uma cebola, 3 dentes de alho, vai um pouquinho de cebolinha. Essa minha cebolinha, ela tá um pouco feia. Eu já dei essa dica aqui, eu coloco a cebolinha quando eu compro no mercado, eu coloco ela num pote com água, e aí você vai usando, vai trocando a água, mantendo limpinho, e ela vai crescendo. Então a cebolinha é quase infinita. Mas eu tava usando tanto que eu não tava dando tempo dela se recuperar. Vou tentar usar o equivalente a uma cebolinha. Aqui eu também vou colocar um pouquinho de molho shoyu, que é para ajudar a dar a liga e a gente fazer uma marinada um pouco mais líquida. E depois vou colocar também uma colher de sopa de azeite. Então, para fazer esse molho é muito simples. A gente vai cortar os ingredientes de forma grosseira mesmo, vai colocar tudo no processador e bater até virar uma pastinha. E aí a gente vai deixar o tofu marinando nesse molho para ele pegar sabor. Vou começar cortando a cebola. Vou colocar aqui no processador. Agora eu vou descascar o alho. Vou cortar a pimenta. Eu vou tirar o excesso de sementes, mas eu não vou necessariamente tirar tudo. Eu vou tirar essa partezinha aqui que tem o talo. Vou colocar direto aqui também no processador e vou cortar a minha cebolinha. Eu vou pegar até um pouco da parte branca aqui também. Vou botar mais um pouquinho. Coloquei aqui todos os ingredientes que eu cortei e agora vão os temperos. Importante, eu estou usando um processador que é relativamente potente, por isso que eu estou colocando a canela em rama, estou colocando o cravo inteiro, estou colocando a pimenta em grãos, o anis estrelado. Se você estiver usando o liquidificador ou se você estiver com medo do seu processador não ser tão potente, você pode usar os temperos em pó, canela em pó, cravo em pó,
até a pimenta do reino você pode moer na hora. Então, por favor, não queimem o processador de vocês e coloquem a culpa em mim. E você pode fazer esse molho até num pilão. Eu tenho um pilão agora. Acabei de comprar um, só que eu ainda não usei. Tava com medo de estrear nesse vídeo a primeira vez e não dar certo. Então eu resolvi fazer no processador, que era mais garantido, mas você pode fazer no pilão também. Então eu vou colocar os temperos aqui. Vão as folhas de louro e a noz moscada. E a noz moscada, gente, não coloquem inteira, tá? Por favor, eu sei que eu tô colocando todos os temperos aqui inteiros, mas a noz moscada é só pra ralar um pouquinho. A noz moscada em excesso, ela é tóxica. Geralmente até exagero um pouquinho na noz moscada, mas são quantidades ainda razoáveis. Mas não coloco uma noz moscada inteira aqui dentro. Peguei a base do meu processador. E a gente vai começar a bater isso aqui para formar uma pastinha. E aos poucos eu vou adicionar o shoyu e vou colocar um pouquinho de azeite para a gente ter uma marinada um pouquinho mais líquida. Mas a cebola, ela vai soltar um pouco de água, então já vai virar quase que uma pastinha. Gente, me perdoa, eu esqueci de adicionar sal, então eu vou colocar sal aqui agora. Agora sim, podemos bater. Pausa para um erro de gravação. Eu tava com medo do pilão não dar certo, mas no fundo, esse processador era muito grande para a quantidade de coisa que eu tava usando. Então eu vou usar esse menorzinho aqui, porque esse daqui ele não tava conseguindo bater, porque as coisas estavam ficando embaixo da hélice. Então eu vou trocar e colocar nesse processador menorzinho. Agora sim temos uma pastinha. Confesso que bateu um certo desespero aqui quando o processador começou a não processar. Vocês viram que eu tentei adicionar o shoyu, porque eu achei que de repente ia ajudar ali. Mas realmente era muito pouca coisa para um processador grande e as coisas estão ficando embaixo da hélice. Então eu não quis cortar, é vida real mesmo. Aliás, esse vídeo também é vida real, né? Esqueci o sal, usei o processador errado. Mas é para mostrar para vocês que às vezes na cozinha as coisas não vão exatamente como a gente esperava, mas a gente pode improvisar. E fica a dica para você, se você tiver um processador muito grande e estiver fazendo uma quantidade pequena, talvez seja melhor você colocar o liquidificador. E se você tiver com medo de usar os temperos todos inteiros no seu liquidificador, você pode substituir pelos temperos em pó. Mas mesmo com esse meu processador pequenininho, eu não tive problema com os temperos inteiros. E faltou só um pouquinho de azeite, eu vou colocar um pouquinho de nada de azeite aqui, pra gente bater mais um pouquinho, só para ela ficar um pouquinho mais homogêneo. E agora tá perfeita nossa pastinha. Depois dessa pausa vida real, temos a nossa pastinha e agora eu vou cortar o tofu. Você pode cortar o tofu como você quiser, em cubos, em tiras. Eu costumo sempre usar o tofu em cubos. Então nessa receita eu gosto de fazer em tiras para ser diferente. E aí eu corto em tiras da espessura mais ou menos de um dedo. Vou colocando os meus pedaços de tofu e vou dando uma esfregada, assim. Que nem a gente faria com carne. Sabe quando a gente faz costela, que a gente faz aquele dry rub? Nesse caso, é mais ou menos o mesmo princípio. O importante é garantir que todo o tofu está muito bem envolvido com a marinada. Envolve bem o tofu com a marinada. E agora, como toda marinada, seja ela de frango, carne, peixe, quanto mais tempo você deixar, mais vai apurar o sabor. Então você pode deixar de um dia para o outro, ou você pode deixar por no mínimo meia hora. Como eu estou gravando, quero uma coisa mais rápida, eu vou deixar por meia hora. O tofu ele vai para a frigideira direto com essa marinada, porque essa é uma marinada, não é um líquido, né? Ela é uma marinada, ela é considerada líquida, mas ela é um pouquinho mais espessa, então ela gruda no tofu. E ele vai para a frigideira com essa marinada envolto na marinada. Então, ele já vai ter mais gosto naturalmente, por isso que eu vou deixar só meia hora. Mas quanto mais tempo você deixar, melhor. E agora tem uma dica para os carnívoros fervorosos que porventura ainda não saíram desse vídeo, ou para você que, como eu, come tofu, mas também come carne, frango, peixe. Quando você tem uma marinada mais líquida, esse tipo de marinada é perfeito para você marinar o frango, deixar um frango, coloca um frango cru, por exemplo, um peito de frango,
em um saquinho Ziploc com essa marinada dentro. E aí você pode levar direto para o congelador. E quando você quiser usar, é só você descongelar ele dentro do próprio saquinho com a marinada e levar para preparar na frigideira ou no forno, como você quiser. Essa é uma forma muito prática de você deixar o frango sempre saboroso, não ficar seco e ter sempre o frango já pronto, temperado para quando você quiser usar. Vai dizer que essa dica não merece seu like. O tofu ficou aqui marinando por 40 minutos, então hora da gente levar para a frigideira. Vou colocar um pouco de azeite aqui na frigideira e quando esquentar, eu vou colocar o tofu. O azeite esquentou e eu posso adicionar o tofu. Agora é só deixar dourar bem de um lado e aí depois a gente vira e doura do outro lado. E olha que douradinho lindo que formou. O tofu já está bem douradinho dos dois lados e eu posso servir. Como ele é picante, não vou mentir para vocês, é picante, mas aí você escolhe aí o nível de picância de acordo com o tipo de pimenta, com a quantidade de pimenta, mas no meu caso ficou picante, porque eu usei uma pimenta que é picante, então eu vou servir com essa saladinha refrescante. Eu fiz um blend cultural aqui, porque essa é uma salada inspirada numa salada tailandesa de manga, e aí ela fica bem refrescante, então é bom porque vai dar uma quebrada na picância do molho jerk. Se você quiser, você não pode servir com arroz de coco, alguma coisa mais fresca assim que dê uma quebrada nessa picância. Mas fica a sugestão aí dessa salada, bem fácil: manga, broto de feijão, cenoura, pimentão e aqui tem umas folhinhas daquela acelga japonesa, bok choy, aquela menorzinha. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de tofu cheia de sabor e que essa receita inspire vocês, que vocês tenham gostado de aprender a fazer esse molho que vocês podem usar não só para o tofu, mas para uma carne. Meu objetivo aqui é sempre inspirar vocês com os sabores do mundo para ajudar vocês a variar os sabores do dia a dia. Aproveita e manda esse vídeo para aquele amigo que tem preconceito com tofu e fala para ele fazer essa receita que eu garanto que ele vai gostar. Quando fizer a receita, me marca lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. Não tem como dizer que tofu é sem graça depois disso aqui. Eu resolvi fazer no processador, que era mais garantido.